Convido vocês a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Estamos observando este pequeno recorte da Epístola, ainda nesta nova série que iniciamos domingo passado. Antes de voltarmos para Atos dos Apóstolos, paralelamente ao livro do profeta Jeremias, que começamos ano passado, Efésios capítulo 1, peço que os irmãos me acompanhem, vamos ler dos versículos 15 ao 23. Efésios 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Antes de lermos, eu vou pedir para que alguém acenda aquelas luzes lá do fundo, porque parece que os irmãos ali do fundo estão meio na penumbra, não é? Mas é porque as luzes do fundo não foram acesas. É lá do outro lado, Arthur. Haja luz, isso, que bom. Ok. Versículo 15 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Meus irmãos, um dos ensinos que muito me marcou no aniversário de nossa igreja deste ano, que foi pregado pelo pastor Paulo Henrique Tavares, foi sobre a excelência, a nossa perseverança na excelência do dia a dia. Ele falou muito sobre isso, sobre a santificação do cotidiano, a santificação do dia a dia, pensando naquela consagração do ordinário. E uma expressão muito me chamou a atenção, e foi a seguinte: sempre faça a obra que o Senhor lhe confiou, como se fosse a primeira vez, e também como se fosse a última. Essa expressão, ela é muito prática e ela é muito real, porque nós costumamos nos envolver mais nos extremos, nós nos empenhamos muitas vezes nos extremos, ou no início ou no fim, mas durante a caminhada, nós muitas vezes esmorecemos um pouco. E eu creio, queridos, que isso acontece porque nós nos acostumamos com o ordinário. Nós nos acostumamos com aquilo que acontece no dia a dia, com aquilo que é corriqueiro. E pensando nas coisas do Senhor, o acostumar-se com o sagrado, ele não nos leva a desprezarmos o sagrado, porque isso não acontece com crentes. Nós não desprezamos as coisas do Senhor, mas nós não damos o devido valor que elas merecem. Então, quando nós entendemos que nós somos chamados para manter a excelência do início ao fim, nós estamos falando não apenas de um desafio, nós estamos falando da nossa própria santificação. Quando nós olhamos Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, se eu não me engano no versículo 11, ele diz assim: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E Paulo, quando escreve isso, ele não está pensando no início e no fim, ele está pensando em toda a nossa trajetória, toda a nossa caminhada. Sirvam ao Senhor com fervor de espírito, não é? Esse deve ser o desejo do nosso coração, o empenho do nosso coração. Mas isso tem a ver com a nossa santificação, e tem a ver com o ordinário. Eu quero dar um exemplo muito prático para os irmãos. Quando
Paulo escreve aos Colossenses, ele fala de algo que é comum na vida dos cristãos, que é o trabalho. E ele diz que nesse trabalho, no dia a dia, nós devemos servir como se estivéssemos servindo ao Senhor. Nós não devemos servir apenas à vista do nosso patrão, dos nossos responsáveis. Nós devemos servir com zelo, como se estivéssemos servindo ao Senhor. Tudo o que fizerdes, disse Paulo, façam de todo o coração, como para o Senhor. Está nesse ambiente do trabalho. E quando nós pensamos, meus irmãos, no ambiente do sagrado, que abrange todo o nosso cotidiano, que abrange o nosso dia a dia, não há nada mais comum do que a oração. A oração, ela está dentro desse ambiente do comum na vida cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. E quando ele disse isso, ele aponta, meus irmãos, para uma prática de oração que não existe lacuna ou intervalo de tempo. Orar sem cessar tem a ver com o tempo todo. Isso tem a ver com o comum, isso tem a ver com o dia a dia. Então a questão, quando nós pensamos sobre oração, a questão não é se a minha oração é feita com palavras rebuscadas. A questão não é se a minha oração é longa o suficiente ou se ela é muito curta. A questão não é se a minha oração ela é feita na madrugada, se ela é feita num monte, se ela é feita em jejum, ou se ela é feita no final do meu dia. A questão não é essa. A questão é o quanto a oração faz parte da minha vida diária. Por isso que o nosso cotidiano, ele precisa ser consagrado ao Senhor. E eu estou falando sobre oração, porque nós observamos que o texto que Paulo ele escreve aqui, nós estamos observando, está num ambiente de oração. Eu quero apenas lembrar aquilo que Jesus, eu creio que ele deixou evidente em Mateus capítulo 6, quando ele ensinou os discípulos a orarem, a entrarem no quarto e a orarem, mostrando a diferença deles com os religiosos. Eu falei domingo passado que o teste infalível da nossa espiritualidade, ela está na oração privada. Ela não está na nossa oração pública. Ela não está na capacidade que nós temos de conhecimento de Deus, das Escrituras. Mas a nossa espiritualidade, o teste infalível da nossa espiritualidade, ele acontece na nossa oração privada. Então, meus irmãos, precisamos olhar para este momento desse texto, que é um ambiente de oração, e percebemos que existe não apenas a importância da oração, não se discute entre crentes a importância da oração, não se discute. A questão aqui é que nós estamos observando pedidos e anseios, porque todo pedido revela anseios do coração, concordam comigo? Quando nós pedimos algo ao Senhor, nós estamos manifestando anseios dos nossos corações. Então, olhando para esse texto, nós não estamos querendo falar sobre a importância da oração, mas como nós podemos, em nossos pedidos a Deus, que revelam os nossos anseios, glorificar mais a Deus. Por isso estamos pensando em pedidos e anseios mais gloriosos, que trazem mais glórias ao nosso Senhor. Vimos domingo passado, no primeiro sermão desta série, que o apóstolo Paulo, ao revelar, e ele vai fazer isso a partir de hoje, não, ele fez lá, né? Nós vamos observar a partir de hoje, antes dele falar com Deus e manifestar os seus anseios ao Senhor, e são anseios que trazem mais glórias ao Senhor, Paulo ele reconhece o agir do Senhor na vida dos irmãos. Nós vimos isso domingo passado. Paulo ele reconhece, é um reconhecimento grato pelo agir de Deus na vida da igreja, ainda que nos deparemos com as faltas uns dos outros, como vimos domingo passado. Mas há algo mais prático nisso. É muito importante, irmãos, reconhecermos o agir do Senhor na vida uns dos outros, apesar das faltas uns dos outros, porque nós nunca podemos perder de vista o que a igreja de Cristo é para o Senhor. A igreja de Cristo, ela é obra de Cristo, ela não é obra de homens.
Eu quero ler um texto para os irmãos de Pedro. Ele escreveu: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas eleita e preciosa diante de Deus. Também vocês, como pedras que vivem, estão sendo edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4 e 5. Então, em oração, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, é assim que ele se apresenta na epístola aos Efésios, ele manifesta, ele vai começar agora a manifestar os seus pedidos, que revelarão os anseios do seu coração, e nós podemos ter a certeza que tantos pedidos e anseios de Paulo, que nos ensinam, trazem mais glórias ao Senhor. E qual foi o primeiro pedido de Paulo pela igreja? Qual foi o primeiro pedido de Paulo em favor da igreja? Qual foi o primeiro pedido do apóstolo, depois que ele ouviu o que o evangelho estava produzindo na vida daqueles irmãos? O que Paulo deseja e ele apresenta diante de Deus em favor dos irmãos? A primeira lição que eu quero destacar é que o pedido de Paulo, o primeiro pedido de Paulo pela igreja foi: conheçam ao Senhor. Conheçam ao Senhor. É uma expressão curta, mas com o objetivo de ser didática. Mas a oração de Paulo foi a seguinte, no versículo 17: oro para que vocês conheçam plenamente ao Senhor. Me acompanhe aí no seu texto, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, vimos isso domingo passado, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro, de forma mais sucinta, para que vocês conheçam plenamente ao Senhor. Meus irmãos, assim como Salomão teve a oportunidade de fazer diversos pedidos ao Senhor, mas pediu algo mais excelente, que foi sabedoria para conduzir o povo, sabedoria e conhecimento. Assim o apóstolo Paulo, ele está fazendo também em favor desses irmãos. É um pedido mais excelente. Então, primeiro ele reconhece o agir do Senhor na vida deles, no versículo 16, mas que começa lá no versículo 3 do capítulo 1. Ele reconhece os feitos, o agir do Senhor na salvação dos crentes, e eu disse que é um dos textos mais profundos das Escrituras. Mas após reconhecer a obra do Senhor na vida daqueles irmãos, Paulo manifesta um pedido. O primeiro pedido de Paulo revela o quanto ele cria que este pedido, respondido por Deus, era o melhor da parte de Deus para aqueles irmãos. A versão Ara, que foi a que eu li, e assim como a corrigida fiel, escreveu assim, traduziu assim, preste atenção: oro para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, segundo essas duas versões, o pedido de Paulo é: eu oro para que Deus conceda a vocês espírito de sabedoria e de entendimento, à medida que vocês conhecem a Deus. Então, sabedoria e conhecimento é o fim. O meio é o conhecimento de Deus. Isso de certo, é certo que é verdade. À medida que nós conhecemos a Deus, nós adquirimos mais sabedoria e entendimento. Agora, será que Paulo ele estava desejando que eles recebessem um coração, recebessem de Deus um coração sábio, com entendimento, à medida que eles conhecessem ao Senhor? Será que foi esse mesmo o pedido de Paulo? Será que foi esse mesmo o desejo do apóstolo? Quando nós olhamos para os anseios e pedidos de Paulo em favor dele mesmo, nós percebemos que tem um outro sentido. Isso chamou muito a minha atenção.
E eu comecei a procurar algumas versões bíblicas, eu encontrei apenas uma, que eu acredito está mais ligado às intenções de Paulo, que revela os desejos de Paulo, que é a NVT. Veja como é diferente. A NVT traduziu assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que vocês cresçam no conhecimento de Deus. Então é diferente. Eu peço que Deus dê a vocês sabedoria e entendimento para que vocês conheçam mais e mais ao Senhor. E este pedido, ele faz todo sentido com o principal pedido que Paulo fazia por ele mesmo, que revelava o anseio dele. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: o que eu quero, irmãos, é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. O que eu quero é conhecer a Deus. Então, o desejo de Paulo é que eles também conhecessem ao Senhor, mas para que eles conhecessem ao Senhor, eles precisariam do Senhor. Eles precisariam que o Senhor desse a eles sabedoria e discernimento ou entendimento para conhecer a Deus de forma mais profunda, plenamente ao Senhor, porque não há mais, é um pedido mais excelente para os crentes do que conheçam ao Senhor. Conheçam, esse é o meu desejo por vocês, conheçam o Senhor. Então, de uma forma um pouco mais clara, ficaria assim: eu peço para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e entendimento que vos faça conhecê-lo plenamente. O fim é conhecer a Deus. O meio é receber de Deus capacidade, entendimento, discernimento, para poder discernir, conhecer Deus. Então, meus irmãos, da mesma prisão que Paulo escreve a Epístola aos Efésios, Paulo também escreve aos Colossenses, e parece que ele escreve a mesma coisa em relação ao conhecimento de Deus. E prova que esse era o objetivo dele. E prova que a versão NVT traduziu melhor esse verso, esse versículo, diferente da ARA, da Corrigida Fiel e da NVI. Aos Colossenses ele escreveu: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos sobre a fé de vocês, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, em sabedoria e entendimento espiritual. Isso prova que o desejo de Paulo realmente é que Deus conceda a vocês um espírito, e espírito aí é o espírito humano, é o nosso espírito, um espírito submisso, um espírito que aprende, um espírito que entende, se submete ao ensino de Deus, para que conheça a Deus. O objetivo é conheçam plenamente ao Senhor. Aos Colossenses ainda, ele vai dizer que em Cristo repousa, em Cristo está todo o conhecimento e toda a sabedoria. Toda a riqueza do conhecimento e sabedoria estão em Cristo. Então, conheçam a Cristo. Conheçam a Cristo. Esse é o meu desejo diante de Deus por vocês. Porque eu sei que não depende da capacidade de vocês para conhecer a Deus. Eu sei que depende da graça de Deus em conceder a vocês um entendimento, discernimento, para que vocês cresçam no conhecimento dEle. Então, meus irmãos, como eu disse, essa petição de Paulo por eles revela os seus próprios anseios pela sua própria vida. Se você sentasse com Paulo naquela prisão, quando ele escreve aos Filipenses, e ao mesmo tempo naquela prisão ele escreve aos Colossenses, ele escreve aos Efésios, e ele escreve uma carta pastoral a Filemon. Se você pudesse conversar com Paulo, você falasse assim: Paulo, fale para mim, você está pedindo isso pelos Colossenses, você está pedindo isso pelos Efésios, você está pedindo isso em favor dos Filipenses,
Mas de fato, por que você está pedindo isso? Ele falaria assim, eu creio. Que ele diria assim: meu irmão, o meu pedido a Deus é muito simples. Eu peço que Deus conceda a mim e a vocês entendimento e sabedoria para conhecer plenamente a Cristo. Conhecer plenamente a Cristo. Agora, meus irmãos, eu gostaria de rapidamente observar, porque temos uma outra oração, rapidamente observar esse anseio e pedido mais glorioso de Paulo. Porque é muito interessante, porque Paulo escreve isso estando preso, como eu disse, numa prisão romana. Quando nós olhamos todos os escritos de Paulo, quando nós olhamos os seus pedidos de oração em favor dos irmãos, não contém nenhuma oração pedindo para transformar circunstâncias. Não contém. É certo que tanto Paulo quanto aqueles irmãos, eles viviam em muitos perigos e dificuldades. O irmão Emerson, todas as vezes que ensina para os novos, ele costuma dizer, e às vezes para a igreja, quando ele fala sobre a conversão, que antigamente era dizer que era cristão, olha, de fato arriscar a própria vida. Então, quando alguém dizia, eu sou cristão, podia confiar. Hoje, quando alguém diz, eu sou cristão, olha, porque é status para muitos, principalmente na área da música, para alcançar o público gospel. Mas no ambiente de Paulo, no ambiente daqueles irmãos, eles viviam em meio a muitos perigos e dificuldades. Irmãos, eles enfrentavam perseguições. Eles enfrentavam muitas enfermidades que eram desconhecidas, as curas. Opressão por forças poderosas e separação de entes queridos por causa da fé. Quando Pedro escreve a sua epístola, ele escreve aos crentes da dispersão, os crentes que estão dispersos devido à perseguição, eles não podem se unir. A própria existência de Paulo era bem menos segura do que a nossa hoje. Agora, na oração e nas orações de Paulo, nós não vemos ele pedindo pela mudança de um imperador. Peço que vocês orem, vamos orar para que Deus mude o imperador. Não existe. Não está presente nos pedidos dele. Ou por livramento do sofrimento, não que nós não possamos pedir essas coisas, mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que este apóstolo de Cristo Jesus, ele não vê a oração como simples modo de obter coisas a Deus, ele vê a oração como meio de obter Deus. Ele vê a oração como uma maneira de conhecer a Deus. Eu peço para que Deus me dê conhecimento dEle. Eu peço para que Deus dê a vocês conhecimento dEle. É isso que eu peço por vocês. E esse pedido traz mais glórias a Deus. E ele estava preso. Mas o anseio dele era um anseio de se apegar cada vez mais em Deus. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar que o livramento das circunstâncias nunca deveria ser o foco, mas o quanto essas circunstâncias estão me levando a conhecer mais a Deus. O livramento do desconforto pode ser um pedido legítimo, é verdade, mas o foco não deveria ser o livramento do desconforto, mas o quanto neste desconforto eu estou conhecendo mais o meu Deus. Então não é sobre o quanto eu leio mais a Bíblia ou bons livros, mas o quanto essas leituras me levam a conhecer mais profundamente ao meu Senhor, ao meu Salvador e a me deleitar nele. Queridos, nós estamos agora diante de um Deus. Nós estamos diante de um Deus que não pode haver nele superficialidade, porque ele é inesgotavelmente profundo. Inesgotavelmente profundo. E quando Paulo ora e diz assim, olha, que vocês conheçam plenamente ao Senhor, ele está literalmente dizendo para os crentes, parem de ficar nadando na superfície, mergulhem. Mas para que vocês mergulhem, vocês precisam de um tanque de oxigênio,
e isso daí nós vamos colocar como se fosse, vocês precisam de algo da parte de Deus, vocês precisam de entendimento da parte de Deus, vocês precisam de sabedoria para que vocês mergulhem. Então o meu pedido é que Deus conceda a vocês capacidade para se afundar, para se aprofundar no conhecimento do Senhor. Esse é o meu pedido, porque esse é o meu desejo como apóstolo. Ele disse a Timóteo, nosso Deus, Timóteo, Ele é imortal e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. 1 Timóteo 6,16. E é interessante porque esse mesmo Deus, Ele nos deu de seu Espírito, um Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Então, meus irmãos, dentro desse desejo que Paulo manifesta em pedido ao Senhor, para que aqueles irmãos conhecessem mais e mais ao Senhor, Paulo também aos Colossenses, ele disse, ora, como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, andai nele. Nele radicados, ou nele enraizados, edificados, confirmados na fé, tal como vocês fosseis instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 2,6. Então, qual foi o primeiro pedido de Paulo mais excelente? A igreja pode dizer, conheçam ao Senhor. Conheçam ao Senhor. Esse deveria ser o meu pedido mais excelente todos os dias. Conhecer ao Senhor. Mas há um segundo pedido mais excelente de Paulo. Ele diz, esperem pelo Senhor no coração. Esperem pelo Senhor no coração. No versículo 18, ele diz assim, continuando o pedido dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento. Chamamento de quem? Chamamento de Deus para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, irmãos, na seguinte expressão: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. Paulo, ele sendo um hebreu, Paulo ele estava acostumado com a literatura veterotestamentária. Paulo ele estava acostumado com a literatura do Antigo Testamento. E nós temos muitos textos no Antigo Testamento que falam sobre o coração. Muitos mesmos. Muito mesmo. Um muito conhecido, eu trouxe 2 textos conhecidos para a igreja. Primeiro, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Salmo 119, 10 e 11. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como o hebreu, Jesus, ele utilizou do mesmo recurso. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Mas o que isso significa? Nós sabemos, com o avanço da ciência, que no cérebro, o cérebro humano é a fonte de todo o nosso intelecto. Tanto a fonte de conceitos, a fonte de conhecimento, de pensamentos, mas também a fonte de nossas emoções. Alguns acreditam que a alma humana, ela está presente exatamente no cérebro. Sem o cérebro, morte cerebral, não há mais vida, não há mais alma. Os irmãos terem uma ideia até onde caminham os estudos. E eu estou falando no ambiente cristão. Nós sabemos hoje que o coração é apenas um músculo formidável. Vamos tirar o apenas. Ele é o músculo formidável que bombeia sangue para o corpo inteiro, e esse sangue ele está repleto de oxigênio. Nós sabemos disso.
que a mente, que o cérebro, ele é o cerne de nossas emoções, de nossos pensamentos. Entretanto, não apenas na literatura bíblica, mas também na nossa própria literatura, em muitos ambientes da literatura ocidental, nós sabemos que o coração representa o cerne das emoções, o cerne das afeições, dos desejos, dos sentimentos. Então, quando Paulo ora pedindo a Deus para que o Senhor iluminasse os olhos do coração, Paulo está deixando muito claro que o desejo dele é: vocês não podem apenas saber no entendimento de vocês, de forma cognitiva, vocês precisam saber no coração de vocês qual é a esperança do chamado de vocês. Então eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração. Eu peço para que Deus, Ele lance luz, para que as afeições de vocês se apeguem à esperança do chamado de vocês. Agora, por que Paulo fala da esperança do chamado? Por que Paulo deseja que eles tenham o coração iluminado por Deus? Para que eles enxerguem com os olhos do coração. Para que todas as afeições, emoções se apegassem à esperança do chamado. Meus irmãos, Paulo, ele foi um instrumento, se não um dos maiores instrumentos das mãos de Deus, a partir do momento que Deus deu a ele o chamado eficaz. E ele foi chamado para ser não Saulo, mas Paulo. E Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo. E nós sabemos, por intermédio de Paulo, que nós recebemos da parte de Deus o milagre do novo nascimento. Nós recebemos da parte de Deus o milagre do chamado eficaz. Deus abriu os nossos olhos. Não há nada mais excelente, mais maravilhoso do que ser chamado por Deus em Cristo Jesus. Não há nada mais precioso do que a nossa salvação. Mas Paulo sabe que a nossa vida cristã nunca foi e nunca será uma vida sem lutas e sem adversidades neste mundo. O chamamento é um chamado excelente, mas repleto de adversidades, repleto de lutas. Quando Jesus ele disse que estreita é a porta que leva à salvação, ele nunca disse que depois que nós entrássemos nessa porta estreita, o caminho ficaria mais largo. Não, continua estreito. O chamado, meus irmãos, em Cristo Jesus, é a maior dádiva que você pode ter recebido, que eu pude ter recebido. É a maior dádiva que um pecador pode receber de Deus, mas traz um chamado de perseverança neste mundo. Hebreus 12, de 1 a 3 é a prova disso. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desmaiem em vossas almas. É um chamado maravilhoso, mas é um chamado repleto de lutas, de adversidades. E Paulo sabia disso. Paulo está preso quando ele escreve. Ele está preso quando ele escreve isso. Então, desde o início, queridos, Jesus, ele nunca nos enganou. Jesus, ele nunca falhou, ele nunca iludiu os seus discípulos. Jesus deixou claro que o caminho é excelente, mas no mundo vocês terão aflições. E as aflições que Jesus disse nesse texto não tem a ver com todas as aflições. Estão relacionadas com as aflições que estão vinculadas à nossa fé. O sofrimento que vem daqueles que declaram fé em Jesus Cristo. No mundo vocês terão aflições simplesmente porque vocês são meus discípulos neste mundo caído. Paulo afirmou para Timóteo,
Antes de ser decapitado pela espada de Roma, eu fui chamado, Timóteo, para ser apóstolo. Eu fui chamado para ser mestre aos gentios. Eu fui chamado para ser pregador. Por causa disso, eu estou sofrendo todas essas coisas. Só por isso. Eu poderia, em um momento da minha vida, dizer assim: eu tenho um único motivo pelo qual eu estou sofrendo, porque eu fui chamado para ser pregador do Evangelho. Por estas coisas eu estou sendo oprimido. Por essas coisas eu estou padecendo. Por essas coisas eu estou me desgastando. Simplesmente porque eu fui chamado para ser pregador do Evangelho. Essa é a realidade da vida cristã. Pedro disse aos irmãos da dispersão: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a prová-los, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. 1 Pedro 4,13. Meus irmãos, conseguem perceber agora por que na oração de Paulo, estando preso pelos irmãos de Éfeso, a oração de Paulo é para que Deus iluminasse os olhos, não do entendimento, mas os olhos do coração, para que todas as afeições se apegassem à esperança do chamado. Porque esse chamado excelente, ele só sobrevive quando o nosso coração, quando a nossa alma, ela está apegada na esperança do chamado, não no chamado em si. Então, meus irmãos, mais uma vez, o chamado, ele é excelente. Mas ele é excelente quando não tem expectativas neste mundo, mas em Jesus. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo em quem? No mundo. Na mudança de imperador, teremos eleição esse ano. Vai mudar o imperador. Agora eu estou com bom ânimo. É isso? Não, nunca foi, nunca será. E se um dia for, e os crentes colocarem a esperança nisso, Deus irá remover os ídolos. Deus não divide a sua glória, nem com imagem de escultura, nem com outros ídolos. O Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Ele é zeloso. Por isso que Deus está nos santificando, removendo de nós as nossas idolatrias. Então vejam, se esse entendimento, isso é muito importante, se esse entendimento de que há uma esperança do chamado, ele não chegar ao coração, e ele ficar apenas no intelecto, no conhecimento intelectual, o crente sofrerá neste mundo. E Paulo não quer isso. O crente sofrerá na sua vida cristã, porque ele apenas sabe desta esperança, mas ele não se deleita nela, ele não espera por ela, ele não se aquieta, na verdade, aquietai-vos de saber que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus. Há um tempo atrás eu contei para os irmãos uma ilustração, e ela é muito propícia para esse momento. Eu não sei quantos aqui gostam, eu já gostei mais, hoje está faltando acho que um pouco de tempo, de ir a um museu e contemplar algumas artes, algumas obras, não é? Acho que o último que eu fui foi na Estação da Luz, quantos quadros lindos lá. Mas eu acho que tem mais ou menos uns 8 anos atrás, e havia um quadro lá de uma, eu acho que era uma criança, que ela estava sorrindo, correndo atrás, eu acho que de aves. Uma foto, uma imagem muito antiga, um retrato de um quadro muito antigo mesmo, século 17. Mas eu tenho certeza que se eu voltar lá amanhã, aquela imagem estará lá e a criança estará sorrindo. Porque não há vida ali. Nós não somos seres inanimados. O Senhor sabe que, como obras nas mãos do Senhor, nós somos obras vivas. Nós sorrimos hoje, nos entristecemos amanhã. E às vezes nos entristecemos no próprio dia em que nós nos alegramos. Sabe por quê? Muitas vezes, na maioria das vezes, simplesmente porque nós somos do Senhor.
nós somos o Senhor. Então nós precisamos nos apegar àquilo que tem de fato e traz segurança para o cristão. Existe uma esperança do chamado, e essa esperança do chamado tem a ver com Cristo. Meus irmãos, nós estamos sendo bombardeados com notícias, com informações que revelam que nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias maus. Quantas notícias, quantas informações terríveis, somente essa semana. Quantas informações terríveis. Eu me lembro de uma frase antiga do pastor Steve Lawson, que eu também já disse para os irmãos, uma frase bem antiga. Ele disse que o pecado, ele parece que ele está tão perto da gente, que ele é quase palpável. E é verdade. E o Senhor sabe que nós vivemos em dias maus. Fortalecei-vos, pois, no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, ali, ele está presente desde quando Cristo veio ao mundo e deixou evidente essa verdade. Mas desde que o pecado é realidade na vida humana, na humanidade, nós experimentamos o dia mau. A grande questão é que quanto mais próximo à volta de Cristo, os dias serão mais difíceis. Por causa dos homens. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. E Paulo ora: Senhor, ilumine, não o entendimento deles, porque o entendimento deles eles sabem, ilumine os olhos do coração, para que eles saibam no coração qual é a esperança do chamamento deles. Porque esse chamamento é um chamamento que traz muitas lutas e dificuldades. Queridos, além de todas as pressões externas que se levantam contra nós, o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Nós precisamos nos apegar à esperança do nosso chamado. Regozijai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação e na oração o quê? A alegria onde? Na esperança. Alegrai-vos na esperança. Perseverem na oração. Está sendo atribulado? Sejam pacientes. Sabe por que sejam pacientes? Porque Deus é o nosso Senhor. Não existe uma tribulação na vida do cristão que não esteja sendo administrada para que conheçamos mais ao Senhor. O problema é que nós sempre estamos pedindo o livramento das tribulações e não que eu conheça o Senhor por intermédio delas. Que eu conheça o Senhor. Mas não apenas que eu conheça o Senhor, mas que eu me apegue à esperança. Queridos, como eu disse, o chamado da nossa vida em Jesus é um milagre que neste mundo é visto como desperdício de vida. O cristão, ele é visto neste mundo como aquele que está desperdiçando a sua vida, como um retrógrado intelectual, ou como alguém que é um opositor ao avanço da humanidade. Vocês são um atraso. Século XIX, então, alguns pensadores diziam que o cristianismo é a fase da infância, da imaturidade da humanidade, que nunca poderia haver crescimento. É assim que nós somos vistos pelos homens. Então, ser cristão é estar preparado para sofrer as injúrias dos corações. Injúrias dos corações que se opõem a Deus. Por isso a verdadeira esperança, meus irmãos, ela não pode ser apenas conhecida. Ela precisa ser vista pelo coração. Pelo coração. Eu estou caminhando para o fim, mas vejam, Paulo ele desejava diante de Deus
que aqueles irmãos, eles experimentassem o consolo, que somente aqueles que tiveram os olhos do coração iluminados, eles podem se apegar. Ele escreveu aos irmãos de Corinto, preste atenção. Na verdade, irmãos, nós que estamos neste tabernáculo, nós gememos, angustiados. Não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Que vida é essa? Eterna. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Para isto o quê? Para a vida eterna, outorgando-nos o penhor do Espírito. O que é o penhor do Espírito? É garantia daquilo que virá. Temos, portanto, sempre bom ânimo, não é de vez em quando, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, estamos distantes dEle. Mas nós andamos por fé, e não pelo que vemos. E Paulo, ele teve os olhos do coração dele iluminados, e ele se apegava a essa esperança. E eu creio que Paulo, meus irmãos, assim como qualquer um de nós, eu creio que ele não esperava o fim que ele teve. Eu creio que ele aguardava em qualquer momento algo acontecer, mas eu creio que Paulo não esperava que ele seria decapitado pela espada romana. Ele era cidadão romano, então ele nunca poderia ser crucificado e nem apedrejado. Teria que ser execução por decapitação. E Paulo, ele tinha os olhos do coração dele iluminados, e ele se apegava à esperança do chamado. E ele pôde escrever assim, um texto que nós dizemos, mas eu creio que muito mais com o intelecto do que propriamente com o coração. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Chegou o fim. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada nos céus, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Mas não apenas a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Essa é a esperança do chamado. Amar a vinda do Senhor. É impossível amar a vinda do Senhor conhecendo a esperança apenas de forma cognitiva. Por isso que a oração de Paulo é: Senhor, abre os olhos do coração, ilumina os olhos do coração. Eles precisam não apenas saber, eles precisam se apegar a isso. Então, meus irmãos, esses foram os primeiros pedidos que manifestam um anseio mais glorioso. Conheçam ao Senhor, peçam isso a Deus. Conheçam ao Senhor e espere pelo Senhor no coração. Veja como faz todo sentido. Eu vou ler novamente o texto. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do chamado de vocês. Que também nós possamos, queridos, fazer essas orações. Esta semana, anteontem, esse templo aqui estava vazio pela manhã. E eu estava aqui, olhando para cada cadeira e me lembrando de cada irmão. E eu parei aqui. Foi no sábado, ontem. Os microfones já estavam aqui, os pedestais, porque eles ensaiaram na sexta. Eu fiquei olhando para a bateria e eu orei pelo Jonas, eu orei pelo Cauê. Orei pela Carol, orei pelo Pedro, orei pelo Yuri, orei pelo Júlio. E fui para lá. Orei por cada integrante aqui. E eu orei por cada líder dessa igreja. Eu orei por cada irmão dessa igreja, por cada congregado. E eu pedi: Senhor, que nós conheçamos ao Senhor. Nos dê entendimento e sabedoria para que conheçamos ao Senhor. Ilumine os olhos dos nossos corações, todos nós, para que nós possamos nos apegar à esperança do nosso chamado. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu precisei colocar em prática o que eu aprendi com o Senhor.
façamos esses mesmos pedidos, que revelam desejos mais gloriosos, que trazem mais glórias a Deus, e não tenho dúvidas, mais satisfação para os nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar?